Assembleia Geral. Conselho de Argland. A carta ao Rei Feiticeiro foi entregue pessoalmente por um dos membros do Conselho, o Lorde Dragão Uir, e quando ele retornou, ele foi o terceiro Lorde Dragão a tremer com o que viu dentro do reino do Rei Feiticeiro. Ao contrário dos outros, ele viu a própria Nazarick, e quando o Conselho se reuniu mais uma vez, ele fez o que nenhum deles jamais fez. Ele se ajoelhou. Seus queixos caíram em choque com o que ele estava fazendo. Nenhum dragão jamais dobrou um joelho, a maioria preferiu morrer, e manter seu orgulho, ou pelo menos fugir, e planejar vingança quando se tratava de enfrentar os monstruosos de antigamente. Dragões. Não. Se ajoelharam. Não até agora. Você está. O que você está fazendo? O Lorde Dragão Platina perguntou. Estou mostrando a todos vocês o que devemos fazer, se quisermos que nosso povo sobreviva, se quisermos que nós mesmos sobrevivamos. O Lorde Dragão Ancião respondeu. Isso atraiu olhares. Todos vocês ouviram o que ele disse sobre haver 11 níveis de magia, 10 níveis, e uma super versão do mais alto. Mas eu vi. O que você viu? O Lorde Dragão Diamante perguntou, ou mais. Exigiu saber. Irmãos do Conselho, fui até Irrantel, mas ele não estava, houve uma reunião, me disseram, então. Fui convidado para uma visita, alguns momentos depois, o portal de seu reino se abriu. Lá o Rei Feiticeiro estava contando uma história de uma batalha por sua casa, e ele convocou algum dispositivo, e ele mostrou uma gravação de um grande cerco à sua casa. Eu vi uma batalha dos deuses. Não apenas monstros poderosos, o próprio mundo mudou, a realidade era sua brincadeira, as leis da natureza foram quebradas em pedaços, e engolidas, eu vi estrelas caírem, e atingirem inimigos que não morreram, eu vi o chão se abrir, e engolir monstros do tamanho das montanhas em que residimos, vi campos verdes se transformarem em desertos, e exércitos simplesmente desaparecerem como se não estivessem lá, engolidos por um vazio que parecia existir apenas para servir à vontade daqueles que o invocavam. E aqueles deuses? Deve ter havido mais de 1000 deles. Eles morreram. Eu vi tudo. Eu vi o próprio passado. E o Rei Feiticeiro. Ele estava rindo. Eu o vi lá, recorrendo à magia que fazia da própria vida seu brinquedo. Dragões se submeteram ou foram dilacerados, ele, e os outros 40. E alguns dos servos que vimos com ele ou dos quais ouvimos falar. A maneira como ele falou. Ele, e seus amigos caçaram deuses por diversão. O Lorde Dragão Uir ainda estava tremendo enquanto falava, havia um pânico, e um terror em sua voz que eles não tinham ouvido antes, mas ninguém o chamou de covarde, eles sabiam que ele não era isso. O resto deles teve dificuldade em processar isso. Poderia ter sido um truque, uma ilusão. O Lorde Dragão Diamante perguntou. O Lorde Dragão Uir pareceu pensativo por um momento. Não posso eliminar totalmente essa possibilidade, mas a maneira como ele falou, a melancolia em sua voz, a saudade, a tristeza, as pessoas ao lado dele naquela batalha, ele as amava muito. Pense, se ele estava mentindo, se tudo isso era ilusão, foi bom o suficiente para me enganar, e se fosse esse o caso, então ele é um enganador tão habilidoso que já estamos perdidos. Ele não poderia saber da minha vinda, então foi por puro acaso que ele estava contando essa história na minha chegada, e que eu cheguei quando cheguei. Então não acredito que seja ilusório. O Lorde Dragão Platina falou lenta e deliberadamente. Depois do que vi em Irrantel, não estou inclinado a duvidar do que você viu em seu santuário. Ele olhou para o Lorde Dragão Obsidiano. E você? O Lorde Dragão Obsidiano balançou a cabeça. Não, também não estou inclinado a duvidar. Mas, considerando tudo isso, a questão mais importante é: qual foi a resposta dele à nossa carta? Os outros 4 grandes Lordes Dragões voltaram-se para o Lorde Dragão Ancião com olhares intensos. A questão acabará de se tornar muito mais importante do que antes. Favorável. Ele disse, e houve suspiros de alívio. Ele prometeu que as rotas comerciais serão abertas novamente em breve, e tudo o que foi perdido nos será restaurado. Disse ainda que se lembrará do nosso estatuto de amizade quando a guerra terminar, e pediu que mantivéssemos o nosso exército em posição de paz na fronteira até que ele tenha feito a sua jogada. O Lorde Dragão Ancião respondeu. Eles se entreolharam enquanto o Lorde Dragão Ancião se levantava. Ele tem um jogo em Restize, ele deve, e não quer arriscar um elemento aleatório como a nossa invasão punitiva. O Lorde Dragão Platina disse.
Eu voto para que cumpramos seus desejos, não há sentido em desperdiçar a boa vontade que compramos para nós mesmos. Objeções? Ele perguntou. Não houve nenhuma. Anteriormente, em Nazarick. Scana recebeu sua convocação tarde da noite, e mal teve tempo de se vestir antes que a empregada com aparência de inseto passasse pelo portal, e a levasse para Nazarick. Ela se viu em uma sala enorme, havia 41 cadeiras dispostas ao redor de uma mesa redonda. Ela, sendo a última a chegar, fez um balanço do que havia. A mesa era lisa e ornamentada, porém simples, embora parecesse moldada a partir de um único bloco de pedra, sua coloração clara combinava com as paredes, e toda a sala parecia aberta. As cadeiras tinham um tom dourado, e eram forradas com um tecido macio e luxuoso. Ela curvou-se profundamente para o rei feiticeiro, e olhou para os outros participantes. Ainz apareceu, estava apenas contando uma história, e no centro da mesa ela viu a história que ele estava contando. Era um ataque à sua casa, e embora seus olhos sempre fossem aqueles orbes vermelhos aterrorizantes, desta vez eles pareciam dançar. Seu humor estava feliz, ele estava se lembrando de algo alegre. Scana empalideceu ao ver que o que ele estava contando era uma batalha nos portões de Nazarick, e ela viu os poderes dos deuses serem liberados e serem esmagados por Ainz. 40 outros, além de vários habitantes de Nazarick que ela reconheceu, mais especialmente CZ. Um portal se abriu atrás dela, e ela olhou por cima do ombro para ver o Lorde Dragão Uir. Ainz assentiu em reconhecimento, mas não interrompeu a história, nem interrompeu a reprodução da batalha passada. Scana começou a entender o que Neia realmente queria dizer. Scana já tinha visto o poder do rei feiticeiro antes, e era tremendo. Mas isso estava em um outro nível. Ele dobrou a própria natureza à sua vontade, ou quebrou-a quando ela não se dobrava. As estrelas seguiram seus comandos, e veio ao mundo para queimar seus inimigos. Se ele não fosse um deus, então não existiam deuses. Seu coração batia forte em seu peito ao imaginar a loucura de enfrentar tal ser. No final da história ele contou o quanto gostava de caçar tais seres. Seres que tinham os próprios poderes dos deuses. Você é um caçador de deuses. Um deus dos deuses. Scana disse suavemente. Sua voz chegou a todos os ouvidos da sala. Caçador de deuses. Ainz ou Algon. Uma mulher de aparência demoníaca disse com uma voz alegre ao longo da parede. Isso soa bem. E se não for verdade, não sei o que é. Ela disse com um sorriso cheio de dentes muito afiados. Ainz riu, e desligou o visualizador, e gesticulou para um assento. Era ao lado de Neia Baraja. Scana sorriu agradecida. Neia levantou-se brevemente para abraçá-la, e elas se sentaram uma ao lado da outra. O Lorde Dragão Uir também recebeu uma oferta de assento. Tenho certeza de que sei por que você veio, disse Ainz. E embora você não seja oficialmente parte da guerra, ofereço minha confiança à sua nação de que você não tem más intenções em relação à minha, e para evitar qualquer confusão, convido você a permanecer conhecendo minha mente. O Lorde Dragão sentou-se com uma cortesia silenciosa. Neia olhou em volta. Lá estava a princesa Renner. Ela parecia radiante, e tinha um sorriso doce no rosto. Ao lado dela estava o rei Zanak, que, embora parecesse nada feliz, era atencioso e educado. Havia Scana, vitoriosa sobre Kazaga, e o amor de sua vida. Ela estava construindo uma grande reputação. Havia o Lorde Dragão Uir, que parecia muito nervoso, algo que ela não sabia que os dragões podiam sentir, mas não podia culpá-lo por enquanto. Havia a General Henry, a ex-aldeã que se tornou líder militar e civil, na cidade que mais cresce no mundo. Ela tinha um olhar duro e determinado. Neia sentiu-se balançando mentalmente em aprovação. Havia o General Zariuzu, um homem lagarto de alguma reputação em Irrantel, e esse inimigo de seu deus. A própria noção de alguém ser seu inimigo a deixava um pouco irritada com ele, mas, se seu deus aprovava e perdoava, não cabia a ela desconfiar dele. Havia o imperador Girkniv e o general Nimble, os primeiros a ceder ao seu deus, e os primeiros a colher os benefícios de fazê-lo. Eles pareciam muito relaxados. A longa associação com o rei feiticeiro que o imperador mantinha lhes dava uma relação de trabalho mais próxima do que a maioria dos outros, que o viam apenas de forma intermitente. Ao lado deles estava Gustave Montagne. O homem parecia determinado, mas uma tristeza assombrava seus olhos.
como se fosse um homem que já se considerava com pouco tempo sobrando no mundo. Ao lado dele estava sentada a rainha Draudilon. Neia conhecia pouco da mulher, mas ela tinha uma expressão teimosa no rosto, como alguém que teve problemas, mas não estava prestes a desistir ainda. Ao lado dela estava a General Hogbruise, uma mulher que Neia conhecia, e que tinha sido abençoada pelo próprio Lord Ains. Ele achou por bem curá-la, e em troca, ela era sua serva leal. Ela tinha um zelo fanático em seus olhos, e havia apenas uma vontade para a qual isso poderia ser direcionada. Foi admirável. 2 assentos foram ocupados por Laqueus e Evilei, da Rosa Azul. Estranho ter aventureiros presentes. Mas isso pode ser explicável por quem sentou ao lado de Evilei. Ao lado de Evilei estava sentado o aventureiro Momon, uma presença imponente de considerável reputação. Neia presumiu que ele estava lá para falar pelos outros aventureiros. Lá estava a rainha Calca. Ela sentou-se ao lado de onde o rei feiticeiro estava. Ao longo da parede havia uma série de empregadas curiosas. Quando Neia entrou com Cese, em vez de permanecer com ela silenciosamente tomou seu lugar ao longo da parede como se soubesse o que era esperado dela. Havia uma mulher demoníaca de aparência familiar balançando para frente e para trás, e olhando para todo o mundo como se ela estivesse em um parque, e não em uma assembleia de poderosos. No centro da porta estavam aqueles que ela conhecia como Albedo e Demiurgo, seres astutos que não deveriam ser subestimados também. Eles aceitaram ela como serva de seu senhor. Depois de um teste doloroso onde ela teve que tentar acabar com sua vida, como eles teriam feito se seu senhor ordenasse. Ela passou no teste, e eles foram gentis com ela desde então. Diretamente atrás de Ains ou Algon, porém, estava uma figura que Neia não conhecia. Uma mulher que usava um longo vestido vermelho, e uma roupa esvoaçante de mangas largas sobre o torso. Ela exalava poder, e tinha um lindo rosto pálido com olhos da cor das flores de cerejeira. Enquanto Neia olhava ao redor da mesa, ela ficou maravilhada com o que viu. Com admiração e reverência ela pensou: todas as maiores potências do mundo estão aqui, guerreiros lendários, grandes imperadores e governantes, generais de extraordinária reputação de sagacidade. Ainda assim, apesar de tudo, eram estranhos, de vários lugares do mundo. Ninguém precisaria perguntar quem comanda aqui. Ela olhou com admiração para o rei feiticeiro, caçador de deuses, governante da morte, doador da vida, moldador do destino do mundo, o único que ela já viu, e pelo qual valeu a pena morrer em serviço. Ains estava diante de todos eles com os braços abertos. Obrigado por ter vindo. Ele disse. Temos muito que discutir. Ele bateu palmas. Empregadas, atendam meus convidados, forneçam-lhes nosso segundo melhor vinho. Isso atraiu olhares curiosos por sua especificação estranha. Ains riu. O melhor vinho deve ser reservado para o fim da guerra, então, por favor, aguardem ansiosamente. Isso provocou algumas risadas entusiasmadas, e as criadas começaram a distribuir taças ornamentadas aos convidados, e uma após a outra suas xícaras foram enchidas. Neia se sentiu um pouco estranha por Cese servi-la, mas havia uma pequena pontada nos lábios da empregada demônio que disse a Neia que ela não se importava nem um pouco. Quando esta ação foi concluída, Ains levantou sua taça, e disse: um brinde à paz, que venha rápido, e dure para sempre. Pela paz. Eles ergueram as xícaras, e beberam profundamente. A admiração pela qualidade do vinho esteve sempre presente, mas para Jirkniv isso nunca deixou de ser o caso, ele já estava acostumado a ser superado. Agora, vamos aos negócios. Ains disse, e um mapa lentamente apareceu na frente de cada cadeira. Ao descrever suas ações, basta deslizar os dedos sobre a área a que se refere, e referenciar os números apropriados. Isso será duplicado nos mapas de todos os outros aqui. Desta forma você poderá acompanhar facilmente sem mal-entendidos. O Lorde Dragão Uir engasgou de surpresa com isso. Um sistema tão poderoso proporcionava comando e controle incríveis. Ele invejou o equipamento militar do Rei Feiticeiro. General Hogbruise, qual é o seu status atual nas colinas Abelion? Ains perguntou. Ela se levantou e disse: Senhor, na última contagem, eu tinha 10.000 guerreiros demi-humanos, com cerca de 5.000 a mais a caminho antes de retornar a Irrantel. Estimo que isso será insuficiente para me impedir de ser manobrada pelas forças combinadas do Reino Élfico, da Teocracia Slane, e do Reino Sagrado. Simplesmente,
posso lutar como uma ação retardadora, mas não posso manter as colinas por muito tempo. Ela moveu os dedos sobre o mapa, mostrando as linhas de marcha conhecidas, e a posição de suas forças. Posso ajudar com isso, Neia disse. Temos soldados não muito longe de Comonton, podemos mover milhares de forças da Justiça Negra para o oeste de Abelium Hills, e manter o rei Astraca longe de você. Eu tinha planejado mover os soldados mais a oeste para Prarte, mas se pudermos nos defender longe daqueles de seus exércitos que viajam para o leste, com o seu apoio poderemos então mover-nos para o oeste novamente, e ameaçar Oburns, o que atrasaria sua tentativa de sitiar Prarte. Agradável. Ains disse. Leinas, depois de ter defendido com sucesso sua posição, quero que a General Baraja assuma o controle de ambas as forças, e precisarei que você retorne a Irrantel para administrá-la. Essa cidade é um elo crucial na cadeia de abastecimento, e o General Nimble precisará muito da sua habilidade. Para proteger as colinas Abelium, porém, devemos tomar medidas ofensivas, atrasar e distrair, e para esse fim, quero apresentar a todos vocês alguém especial. Ains disse. Esta é Aureole Omega. Disse ele, e ela saiu de trás dele. Um de nossos seres criados, ela tem dentro de si todo o conhecimento estratégico meu, e de meus amigos, e é especialista em magia de comando, e habilidades, ela ajudará na defesa da região das colinas Abelium. A mulher curvou-se educadamente, e falou com voz suave, mas autoritária. Olá a todos, estou ansiosa para trabalhar com vocês. O Lorde Dragão Uir estava orando silenciosamente aos deuses que ele não tinha. Por favor, não deixe que ele se volte contra nós. Por favor, não deixe que ele se volte contra nós. Por favor, não deixe que ele se volte contra nós. Todos os seus instintos gritavam que havia um grande perigo aqui. Ele se sentia como uma formiga presa em uma folha durante uma tempestade, e se agarrando para salvar sua vida na esperança de que a tempestade não notasse que ele estava ali. Ou o poupasse. Um capricho. Prazer em conhecê-la. Leinas disse. Presumo que você já tenha algo em mente. Ela perguntou. Sim. Invadimos a teocracia Slane. Seu sorriso suave se tornou duro como aço enquanto ela expunha suas intenções para a segunda invasão demi-humana de uma terra estrangeira. Agora, e o reino sagrado de Roble? Ains perguntou. Neia falou. Senhor, estamos nos concentrando em Prarte como o eixo de nossa posição. Isso atrairá o maior perigo tanto do sul quanto de Oburns, especialmente porque estou estacionada lá. Eu sei o quão ansioso o rei Astraca está para ter minha cabeça, para não mencionar a teocracia Slane. E claro, acima de tudo, remédios custódio. Como todos sabem que estou lá, eles virão me matar, pelo menos por seu ódio pessoal. E porque eles parecem pensar que você tem um pequeno carinho por seu servo. Neia disse de uma forma autodepreciativa, e com um sorriso irônico. Ains riu. Bem, eles estão certos sobre isso, mas eles vão exigir deles mesmos mais do que tem se quiserem matar você. Diga-me, Neia, quão bem você monta. Ela parecia confusa. Senhor? Tenho cavalgado quase desde que comecei a andar. Não, General Baraja. Quão bem você acha que pode montar um dragão? Ele perguntou, e o silêncio cercou a mesa. Bem, eu nunca montei um, mas será como Vossa Majestade quiser. Neia disse, atordoada. O Lorde Dragão Uir sentou-se surpreso, orgulhosos como eram, os dragões raramente agiam como montarias para alguém sob quaisquer condições. Existem vários dragões sob meu comando, eles lutarão também neste conflito, e espero que causem um choque muito desagradável para nossos inimigos. Ele disse, uma risada profunda e nobre surgindo com a imagem que surgiu em sua mente. Repassaremos os detalhes mais tarde individualmente, simplesmente esteja preparada para isso quando chegar a hora. Ele disse. Além disso, Cesar retornará com você quando isso for feito. Agora, Scanna. Ele disse, olhando para ela. Sim, senhor. Ela disse, e levantou-se imediatamente em posição de sentido. Você obteve uma bela vitória em Kazaga, e fez um excelente trabalho nas aldeias. Continue com sua estratégia contínua quando sair, e quando isso acontecerá exatamente? Ains perguntou. Sim senhor, obrigada, finalmente fui informada que o comandante, e seus 4.000 soldados chegarão à cidade amanhã. Muito bom. Ains disse. Narbarel Gama, você irá com Scanna, ajudá-la em tudo o que ela precisar. Causará estragos,
mas não exercerá nenhuma magia além do 5º nível para causar qualquer dano a alguém. Como você diz, meu senhor. Ela disse, e se afastou da parede, e ficou atrás de Scanna. General Henry, eu li os relatórios sobre suas fortificações. Você fez um excelente trabalho estabelecendo uma posição segura para manobrar e atacar. No que diz respeito aos suprimentos, quanto dos suprimentos militares pode você atualmente armazenar lá? Ela se levantou rapidamente enquanto Scanna se sentava novamente. Senhor, podemos manter comida suficiente naquele local para 30 dias a partir de agora, enquanto estamos preparados para expandir nossa capacidade de armazenamento conforme necessário. Não quero esticar nossas linhas para diminuir e expandir a área que precisamos proteger. Iremos procurar a Teocracia Slane quando cruzarmos, e quando tomarmos o controle da cidade mais próxima, iremos confiscar todos os suprimentos militares que eles tenham também. Muito sábio General Henry, vejo que seu tempo em Nazarick não foi desperdiçado. Agora me diga, o que você sabe sobre suas defesas? Ains perguntou. Ela folheou um conjunto de papéis. A cidade de Icari tem uma população de 200.000, a cidade é defendida por 30.000 soldados de infantaria, 5.000 de cavalaria, e um número desconhecido de lançadores de magia. Além disso, eles podem pagar uma parte da população como milícia para aumentar ainda mais a sua força, isto por si só seria formidável. Mas os nossos batedores relatam que um exército se moveu para o norte com 70.000 homens armados. Se combinassem forças, teriam um exército que supera o nosso em cerca de 30% ou até 50%, dependendo do número de cidadãos convocados. Isso será um problema, General Henry? Ains perguntou, com um leve toque de preocupação em sua voz. Não, senhor, entre nossos ogros, futuros aventureiros voluntários, humanos convertidos, e voluntários da justiça negra, nosso exército de goblins, anões, heteromorfos, outros demi-humanos, e mortos-vivos, nossa força de 75.000 será suficiente. Embora eu não diria não para um peso pesado para derrubar as muralhas, e agir como a ponta da lança, estamos preparados para tomar a cidade com a guerra convencional. Ela disse com sua voz habitualmente gentil que alguém poderia ser perdoado por esquecer que ela estava falando sobre a morte de milhares de pessoas. Aureole Omega, o que você sugeriria? Ains perguntou. Senhor, é um truísmo da guerra que a pior coisa a fazer é atacar cidades muradas. No entanto, esta regra não se aplica enquanto tivermos pessoas capazes de derrubar muros com o mínimo de esforço. Também é verdade que normalmente é uma má ideia lutar contra números superiores. Mas os soldados da General Eyre tendem a ser superiores em treinamento, equipamento e habilidade, portanto, em um nível fundamental, sem quaisquer outras medidas, esta luta é igual, ou consideravelmente a seu favor. Ainda assim, eu escolheria afastar o inimigo da cidade, e lutar contra as duas metades, separadas uma da outra. Isso é o que eu faria. Ela disse, e expôs um meio de engano que era terrivelmente simples, e astuto aos ouvidos do Lorde Dragão Uir. Muito bem, General Henry. Ains disse. Obrigado, senhor. Ela disse, e curvou-se. Começarei a retribuir sua gentileza amanhã. Ela então sentou-se graciosamente. Só para ter certeza, eu sei que Lupus Egina Beta está cuidando de sua irmã mais nova, e da garota que eu trouxe, Kuderica. No entanto, vou transferi-la temporariamente para se juntar a você na tomada da cidade quando chegar a hora. Ains disse, e gesticulou para onde Henry estava sentada. Lupus Egina afastou-se da parede, e ficou atrás da General Henry. Você pode encontrar outro para cuidar das crianças por enquanto, sim? Ains perguntou a Lupus Egina. Claro, senhor. Dentro de uma hora. Ela disse com um sorriso. Faça isso. Ele disse. Sim, senhor. Ela respondeu. Agora, General Zariuzu, o que você pode me dizer? Ains perguntou. O general Homem-Lagarto ficou de pé. Senhor, protegemos as passagens nas montanhas, e escondemos a maior parte do nosso exército dentro das montanhas governadas pelos anões. A frente ocidental do Império está completamente segura. Além disso, tivemos espiões e batedores monitorando a situação em Restize. Se eles espirrarem nossa direção, nós saberemos disso. Muito bom, mas só para ter certeza de que você é imbatível. Chaltear, você irá com o general Zariuzu, emprestará sua casa a ele para aumentar seu conhecimento sobre a terra de lá, e como sempre, estará preparada para qualquer coisa. Ains disse.
Claro, Lord Ains, se alguém chegar a 100 metros de nossas fortificações, eu os matarei lindamente, e sem piedade. Ela disse com uma risada maliciosa. Ela, por sua vez, ficou atrás de Zariuzu. Quando ele se sentou, Ains olhou para o General Nimble e o Imperador. General Nimble, você está preparado para defender Irrantel? Ains perguntou. Sim, senhor, embora eu acredite que nossas defesas possam ser melhoradas projetando fortificações adicionais para desacelerar qualquer avanço, tais posições servem apenas para desacelerar o inimigo. Diga-me, senhor, você acredita que é provável um ataque? Ele perguntou ao rei feiticeiro. Eu considero isso inevitável. Ains respondeu. Posso perguntar por quê? Ele perguntou educadamente. Porque a arrogância gera exagero, quando uma pessoa atinge facilmente um objetivo, e tem um histórico de sucesso, às vezes se considera invencível, não para mesmo quando atinge o objetivo original, em vez disso torna-se ousado, ganancioso, e eles se tornam desleixados, despreparados para coisas que realmente poderiam desafiá-los ou derrubá-los, eles perdem a capacidade de se conter, e correm soltos. Então, eles morrem. Os poucos que vivem, vivem o suficiente para dominar seus próprios impulsos, e disciplinar-se para permanecer dentro de seus objetivos. Muitas grandes nações caíram por não saberem quando desistir. Ains disse, uma pitada de pesar em sua voz. Enquanto o Lorde Dragão Uir estava sentado lá, embora o rei feiticeiro estivesse claramente respondendo a Nimble, ele sentiu o olhar sutil do poderoso morto-vivo, e sentiu que a mensagem era na realidade. Para ele. Entendo, senhor, bem, meu imperador veio apostar sua vida na segurança de sua capital, então fique tranquilo, se falharmos, morremos, nada mais nos impedirá. O general Nimble respondeu. Palavras corajosas, de muitos outros eu duvidaria delas, de você, eu sei que são verdade, obrigado. Ains disse, e o general Nimble curvou-se, e sentou-se, o imperador Jirkniv acenou com a cabeça para seu homem em aprovação. Rei Zanak, Princesa Renner, eu sei que a guerra civil de sua nação não está indo bem, então devo perguntar. Quanto tempo vocês podem durar? Ains disse simpaticamente. O rei Zanak levantou-se, e disse. Senhor, se nada mudar, a família real não controlará mais terras no reino dentro de um mês. Você está preparado para nos emprestar sua força? Como você sabe, estou atualmente envolvido em uma guerra própria, preferiria não abrir outra frente contra um estado neutro, nem gostaria de ser visto como o invasor de uma nação amiga ou de fazer inimigos desnecessários. No entanto, posso permitir que todos vocês fujam pela minha fronteira, não gosto de massacres, e vocês estarão a salvo de perigos. Deveria ser suficiente para o vencedor que eles tivessem o trono que procuravam. Ains disse gentilmente. Sua família estará a salvo de perigos, a menos que este Philip seja um idiota incrível. Os vários olhares diziam que todos sabiam que ele era, graças ao que lhes havia sido dito pelo rei feiticeiro, pelo rei Zanak, e pela princesa Renner. Zanak, entretanto, não ficou surpreso, sua resposta tinha sido roteirizada, embora ele sentisse que saiu um pouco afetado, e disposto a aceitá-la, dado o peso do assunto em questão, a maioria não tinha pensado muito criticamente sobre isso, embora tivesse quase certeza de que alguns reconheceriam, em retrospectiva, o papel que ele e sua irmã desempenharam nos objetivos do rei feiticeiro. Zanak curvou-se educadamente, e sentou-se. Agora, Laquius, eu lhe ofereci uma chance de vir ao meu serviço, e acredito que você gostaria de falar mais sobre esse assunto. Ains perguntou. Laquius se levantou, e disse. Eu sim, senhor, mas antes disso. Ela olhou para Evilei. Irmã, você ainda queria fazer isso? Evilei assentiu, levantou-se, tirou a máscara, e abriu os olhos vermelhos sangue. Foi um momento de silêncio quando as pessoas reconheceram o vampiro entre elas. Embora houvesse olhares de surpresa de muitas figuras familiarizadas com a famosa Evilei, para a maioria, isso significava apenas que a informação que havia sido desconectada, simplesmente se encaixou no lugar. Além disso, dada a reputação dela, isso confirmou em suas mentes que havia algo na posição do rei feiticeiro sobre a variabilidade de alguns mortos-vivos, e a capacidade de se envolver em cooperação interespécies. A verdadeira surpresa, porém, veio da resposta de Laquius. Você deu a minha irmã um futuro senhor, um futuro que não envolve ter que se esconder,
e viver a vida atrás de uma máscara de vergonha e medo de ser abandonada, você deu a ela. Verdadeiramente. Suas irmãs, por causa do que vimos, ela se sentiu pronta para se revelar, e nós nos sentimos prontas para aceitá-la. Enquanto Laqueus falava, ela tocou o ombro de Evilei, e então se afastou da mesa, e começou a andar ao redor dela, passando por delegado após delegado até ficar diante do rei feiticeiro. Quando ela estava ao alcance dos braços, ela dobrou o joelho, e baixou os olhos. Só por isso, eu me curvo a você como nunca fiz a nenhum monarca, e sou verdadeiramente, eternamente grata. Mas enquanto eu continuar sendo uma aventureira do reino, devo seguir as regras de nossa guilda, e não posso aceitar sua oferta, então também devo pedir perdão por minha recusa. Continuarei a agir de acordo com o contrato que fiz com você, mas rezo para que não me peça para quebrar meu juramento à minha guilda. O Lorde Dragão Uir meio que esperava que ela morresse naquele momento. Não, não é uma palavra frequentemente usada com governantes poderosos. Na verdade, não havia uma pessoa na mesa ou na sala agora que tivesse recusado a vontade do rei feiticeiro, então todos os olhos estavam voltados para o par, e parte do questionamento de Laqueus, apesar de tudo o que ela tinha visto, seria possível que, quando seus desejos foram recusados, ele fosse capaz de ser um monarca tão brutal quanto qualquer outro. Seria esse o momento em que ela morreria? Ains deixou o silêncio pairar por um momento, e então tocou seu ombro. Você pode se levantar, Laqueus, eu aceito sua resposta, e sua gratidão. Você é livre para fazer o que quiser, e eu honrarei isso, enquanto você permanecer membro da Guilda de Aventureiros de Restize, deve manter os juramentos que você fez, eu não aceitaria de outra maneira, afinal, o que alguém faria com a palavra da Rosa Azul, se os juramentos sagrados fossem deixados de lado tão levianamente? Enquanto isso, o que você pode me dizer sobre a região ao redor de Kedin? Senhor, seus fiéis agora são muito numerosos, mas isso os tornou muito vulneráveis também, disse Laqueus enquanto se levantava, e voltava ao seu assento. O sul está se movendo rapidamente, e os leais aos antigos deuses são mais numerosos perto da fronteira, isso lhes dará uma vantagem quando chegar a hora. Francamente, sem apoio, Kedin não sobreviverá a um segundo cerco se chegar a esse ponto. Um exército de 15.000 homens poderia conquistá-lo em um dia se estivessem determinados, e tivessem algum suporte mágico. Laqueus disse. Entendo, bem, não desejo perder aquela cidade, mas é provável que eles vejam um cerco em breve. Ele olhou para Gustave. Gustave Montagne, o que você diz? Não acredito que será ameaçada, senhor, eu testemunhei a passagem da fronteira, tudo do sul está se movendo em direção à Prate com Neia lá, e sendo o eixo de todas as defesas da justiça negra no país, eles estão determinados a tomar isto. Gustave disse, levantando-se enquanto Laqueus recuperava o seu assento. Neia notou que Laqueus parecia estar respirando aliviada, e Evilei tocou sua mão de forma tranquilizadora. Tinha sido um momento tenso para a maioria, mas Neia tinha certeza da justiça de seu Deus, e então se sentiu completamente à vontade com o destino de Laqueus. E ela ainda estava bastante apaixonada pela ideia de montar um dragão. Então Gustave, você tem uma tarefa importante, você deve garantir que eles sofram problemas horríveis de abastecimento. Aureole Omega disse. Um exército marcha de bruços, embora lute raramente, eles devem comer diariamente, à medida que se movem para o norte, eles se moverão cada vez mais para longe de suas linhas de reabastecimento, e como a maior parte de seu exército está agora no norte, você pode se mover mais livremente dentro do sul, você deve invadir, saquear suas rotas de abastecimento, desacelerar as linhas de marcha para novos suprimentos, e garantir que seus celeiros não enviem nem mesmo um punhado de grãos para as linhas. De frente, se você fizer isso, eles terão dificuldade em sitiar Prate de forma eficaz, e poderão ter que se retirar completamente. Ela disse, e começou a explicar em detalhes o que esperava que ele fizesse. Depois que ela terminou, Gustave curvou-se, e disse: Eu entendo, e cumprirei sua vontade, senhor, qualquer coisa para restaurar a rainha Calca ao trono. Mas se me permite perguntar uma coisa, quando tudo isso acabar hoje, podemos falar sozinhos? Nós podemos. Ains disse. Obrigado, senhor. Ele disse, e recuperou seu lugar. Rainha Draudilon, você tem os soldados que eu disse que você precisava criar? Ele perguntou. A rainha se levantou. Sim,
senhor, há 20.000 lanças prontas para marchar através da fronteira ao seu comando. Eles são competentes? Ains perguntou. Ainda não, senhor, mas a habilidade deles cresce diariamente, e eles estão entusiasmados em pagar a dívida que todos sentem que lhe devem, que todos nós sentimos que lhe devemos. Ela disse com confiança. Muito bem, enviarei Cocytus com você para auxiliar no treinamento deles. Ains disse, e gesticulou para a rainha, fazendo com que Cocytus deixasse seu posto, e ficasse atrás da agora muito aliviada rainha. Ela sentou-se depois de uma reverência, e Ains virou-se para Momon. Como está o ânimo dos moradores de Irrantel, Momon? Ains perguntou. Muito bom, senhor, o povo tem ficado feliz sob o seu governo, e a confiança de que você não iria simplesmente enviá-los para serem massacrados, combinada com incentivos para o pós-serviço militar, tem visto um grande número de voluntários para vários deveres militares. No geral, a cidade está preparada para tudo. Ele disse. Ótimo, parece que tudo está indo de acordo com nossas necessidades. Agora, algumas outras coisas. Disse Ains. O resto da reunião foi gasta nos detalhes das suas estratégias nos dias seguintes, na complexa logística de alimentar e sustentar um exército em marcha, e no final a maioria deles estava completamente exausta, pelo menos mentalmente, e finalmente a reunião chegou ao fim, e Ains se levantou. Agora só há mais uma coisa a fazer. Ele disse, e se levantou. Demiurgo. Ele disse. Sim, meu senhor? Ele perguntou, dando um passo para longe da parede. Segue a teocracia Slane. Em todos os lugares. Ele disse. Olhares de confusão o encontraram. Sim, meu senhor, o projeto cinza está apenas aguardando sua aprovação, será feito imediatamente. Ele respondeu. Quanto tempo vai demorar? Ains perguntou. Já estamos prontos há algum tempo, então. Alguns dias no máximo. Ele respondeu. Cuide disso então. Ains respondeu. Havia olhares confusos ao redor da mesa, então Ains explicou. Há alguns meses, um grupo chamado Escritura Cinzenta atacou Neia Baraja em sua missão com o comerciante Tinamok, privou Skana de um de seus olhos. Ele disse, Skana tocou seu tapa-olho lentamente, mordendo o lábio com a lembrança dolorosa, Neia apertou sua mão, e segurou-a com força. Eles falharam em seu ataque, e vários foram capturados, como um ato de misericórdia, um foi libertado, alguns outros fugiram para evitar a captura, todos eles foram perseguidos por meus próprios agentes. Essas escrituras contataram seus agentes para ajudar a facilitar sua escapada do reino sagrado, isso permitiu que meus agentes das sombras identificassem quem eram esses agentes. E nós os rastreamos, de um agente para outro, de uma cidade para outra, até mapearmos toda a sua rede de inteligência ao longo de meses de trabalho, conhecemos suas caixas de depósito, seus esconderijos, sua cadeia de comando, sabemos tudo o que vale a pena saber sobre todos eles, e grande parte de sua comunicação foi interceptada. Agora, porém, com a eclosão da guerra, vamos usar esse conhecimento para destruir sua confiança. Cada um de seus agentes será morto ou capturado nos próximos dias, e eles ficarão completamente cegos no campo. Ains respondeu. Foi uma revelação chocante, e gerou muita conversa ao redor da mesa, antes que o rei feiticeiro acenasse com sua mão esquelética na frente deles, e dissesse: Vocês estão sendo muito barulhentos, acalmem-se. A conversa diminuiu gradualmente. Feito isso, todos os nossos exércitos deverão ter movimentos fáceis por algum tempo, e duvido muito que se recuperem deste golpe, seja na prática ou em termos de espírito de luta. Ele desviou o olhar de um para o outro. Alguém ainda se pergunta por que digo que ele é um deus? Neia perguntou. Não houve respostas. Agora, sigam suas estratégias, e vocês terão sucesso, tenho confiança em todos vocês. Ains disse com firmeza. Se algum de vocês tiver mais alguma coisa para mim, peça a um dos meus servos que os acompanhe ao meu escritório em alguns minutos, para o resto, os portões os levarão de volta às suas estações. Até a próxima, boa sorte, não que vocês vão precisar, nós fizemos mais do que suficiente. Eles se levantaram, e se curvaram, e um por um partiram. Fora de Oburns, reino sagrado. O rei Astraca se sentia uma merda. Isso tendia a acontecer quando você não dormia muito. Cada vez que marchavam por qualquer período de tempo,
outro ataque acontecia em algum lugar ao longo de sua linha, e todo o pelotão tinha que parar. Isso drenava a mana dos sacerdotes, e ele tinha que proibir a cura para qualquer coisa que não fosse ferimentos graves, e proibir todas as formas de magia ofensiva e defensiva, e proibir o uso de flechas em massa, apenas para manter a mana elevada, e flechas suficientes para o cerco que iriam estabelecer. Naquele segundo dia, isso continuou acontecendo novamente em intervalos irregulares, e novamente ele enviou sua cavalaria para perseguir os responsáveis, mas não houve sorte suficiente com isso, então ele os manteve além dos limites da formação para fornecer um sistema de alerta precoce. Só para a própria cavalaria ser alvo, por sua vez, 20 homens foram mortos, e por sua vez, 20 cavalos também, o que foi muito pior do que perder os homens. Ele respondeu a isso mantendo grupos lá fora para se defenderem. E isso só resultou em ferimentos e mortes adicionais, até que ele teve que manter várias centenas de homens lá fora apenas para poder sobreviver ao processo de observação de ameaças. Então o primeiro grupo foi atacado por um ataque de cavalaria. 100 homens em cavalos mortos-vivos usando equipamento encantado cavalgaram, e atacaram de surpresa, atingindo a formação destinada a proteger o exército principal, derrubando dezenas com vários voos rápidos de flechas a cavalo. A perseguição foi iniciada, mas terminou em outra emboscada que matou mais 30 cavaleiros e suas montarias. Naquela noite, aconteceu tudo de novo, depois de dezenas de ataques durante o dia enquanto marchavam ao longo da estrada, eles foram atacados à noite, uma revoada de flechas em chamas atingiu seu trem de abastecimento, queimando dias em alimentos, bem como suprimentos de flechas, e outros materiais vitais de guerra. E pela manhã encontraram mais uma dúzia de sentinelas com a garganta cortada, e com armas, e outros materiais desaparecidos. Kami Miyako, Teocracia Slane. Quanto tempo falta para fazermos contato na fronteira do Reino Feiticeiro? Raymond perguntou. O último despacho disse uma semana, isso foi há alguns dias, eles estavam a caminho de Ikari, e pretendiam atacar logo depois disso, parando apenas para arrecadar uma porção de milícia camponesa, o que leva mais alguns dias, eles devem estar perto da cidade agora. Depois disso, eles usarão seus números superiores para cercar a General Henry, e usarão as escrituras para atacar pelos lados, e pela retaguarda, e dobrá-los como um castelo de cartas. Dominique disse com uma satisfação perversa. E o exército com o rei elfo? Raymond perguntou. Bem, de acordo com aqueles mais próximos de onde ele mantém um harém de elfas à mão para sua diversão, e ele não incomodou nenhum de nosso povo. Então sem problemas ainda, quem sabe o que ele fará com as demi-humanas? Ele pode não se importar com quais espécies ele faz isso, assim como não se importa se elas estão ou não dispostas. Berenice disse com desgosto. Entendo, felizmente temos extensas redes de inteligência no Reino Sagrado, amanhã ordene que os nomes de todos os membros conhecidos da Justiça Negra sejam entregues ao Rei Astraca, ele pode começar a varrê-los em todas as aldeias onde residem, e podemos começar riscando-os da lista. Dominique disse com um sorriso. E os acordos dracônicos? Perguntou Ginedine. Bem, se eles são combatentes inimigos, isso não importa de qualquer maneira, mas de qualquer forma. Bem, os mortos não informam nada, então. Mate quem precisa ser morto. Maximilian disse com resignação. Reino Restize. Philip se sentiu fantástico, ele havia desfrutado de sua cortesã favorita naquela manhã, o que significava que ele faltou à reunião de estratégia, ele não precisava dela de qualquer maneira, para que os gênios precisavam daqueles idiotas. Ele quase tinha ido embora, mas ela riu, e deixou cair o roupão, e deu-lhe o elogio que ele merecia, e foi isso. Não havia necessidade de ir de qualquer maneira, a facção real estava em plena retirada em todos os lugares, o único lugar que restava para tomar depois de apenas algumas semanas era a capital. Levaria quase um mês para proteger as aldeias que a sustentavam, mas depois disso, bem, seria um cerco muito curto. Afinal, eles claramente nunca conheceram um homem como ele antes.